Dio Próximo. Sejam bem-vindos, intelectuais, especiais, notáveis, únicos, aceitos na nossa ordem hipersecreta e subterrânea, porque eu sou o Afonso Solano. E eu sou o Afonso Super Secreto 3D. E hoje, 3D, faça aqui o triângulo acima do triângulo, porque falaremos de uma ordem com muitas camadas. É verdade. Mais camadas que o Photoshop. Como cebolas. Fedem. Sim. Não! Mas é uma ordem com camadas incompletas e já já você saberá por quê. Tudo tem lacunas, Afonso 3D. Sabe, nem todo mundo gosta de cebola. Estamos aqui de casaquinho. É improvisação, né? É uma improvisação calorosa, diria eu. Exatamente. Eu ia perguntar se você é um homem de casacos. Se você coleciona, você pensa assim, hoje eu vou ser com aquela minha jaqueta. Porque eu sou, você sabe. Então, eu Mas sei. você Não, costuma- na verdade, então... Quando eu era mais novo, eu comecei a ficar friorento depois de velho. Talvez eu me torne é? essa pessoa. A minha mãe me chamava de Mr. Verão. Tem essa história. Porque eu morava em Petrópolis e no frio de 14, 15 graus do inverno de Petrópolis, isso quando tava quente no inverno, eu saía de bermuda e camiseta. E a minha mãe, mandava... Leva o casaco, garoto. Aquela velha história de mãe, né? Leva o casaco. Tá certo, tem que levar Tem o que levar o casaquinho. casaco. Aí o que eu fazia? Pra não discutir com a mamãe, Nunca. eu pegava o meu casaco, descia, deixava na portaria com o porteiro, saía e buscava na volta. Veja você, enganando a mamãe. Porque eu não queria ficar carregando a tralha comigo. Boa gente não é. E aí o demais dessa história foi o dia que a minha irmã descobriu. E como toda boa irmã dos anos 80, que tem que dedurar o irmão, né? Não, e foi o pior, porque a minha mãe e a minha irmã, elas tinham um embate quando eu era mais nova, justamente porque minha irmã, em vez de falar, não, mamãe, vou levar o casaco sim, Ela negava. eu não vou levar! Não, tá frio! Entendi. Aí quando ela viu que você saía bem, de um filhinho educadinho... Deu que merdelê na obedecia. família, deu merdelê na família. Que traíra, Né? né? Tem uma lição aí, eu gostei. Nunca minta para sua mãe, sempre use casaco. E tem que ter uma terceira pra fazer aí a sua mão. Isso. Qual é a terceira lição que você aprendeu? Use filtro solar. Mas no filtro solar, acredite. Hoje o tema é sobre, acho que, o tema mais secreto da história da humanidade, você acha? Eu acredito que sim. E o mais impressionante disso tudo é que, apesar de ser super secreto, ele, na verdade, ele é mais um mistério do que algo que não se fala, sabe? Ainda que há quem diga que se você falar demais, você desaparecerá. O certo é não falar sobre. Você vê que a gente até disfarçou o nome no YouTube. É verdade, porque é verdade. eles estão de... Eu entendi a referência. Obviamente estamos falando dos Illuminatis. Só que eu queria contextualizar a galera, porque os Illuminati hoje em dia, grande conspiração, né? a grande conspiração. É, a cultura a grande popular conspiração da cultura pop mundial, tá? Não da cultura pop. Não, cultura popular, de pop de popular. A pessoa diz o quê? É um grupo, é uma elite, um grupo de notáveis, né? É isso. Que vai desde intelectuais até cantoras pop. Não, cantoras pop, você viu que eu dei uma espetada, né? Mas não foi a intenção, eu juro que não. Mas, assim, pessoas de todas as áreas de influência, como se todas essas pessoas estivessem trabalhando em conjunto para um objetivo final. Essa costuma ser a descrição popular dos iluminados. Só que o que a maioria das pessoas não sabe, Afonso, é que os Illuminati realmente existiram. Século XVIII, lá no finalzinho. Exatamente. Na história do mundo, existe um grupo que se inspirou nas ideias do iluminismo Sim. para formar essa sociedade secreta, né? Lá no século XVIII, como você bem disse, mais precisamente em 1774, olha aí, que ficaram conhecidos como os Illuminati da Baviera. Ok. Segundo os registros históricos, o grupo ele teria sido caçado e dissolvido alguns anos depois
por pressão da Igreja Católica e dos governos vigentes na época. Sim. Porque era um grupo ainda muito disruptivo para as ideias que eles traziam pro momento histórico que eles viviam. O núcleo da coisa, ele é antagônico ao poder que, na época, a Igreja Católica... Gostei que você falou igual um português, na época. Na época, a Igreja Católica, que era o Estado também, falando europeicamente, ela detinha esse poder de influência. Sim. Então, essas ideias iluministas, segundo essa turma aí dos Baviera, era justamente para você combater essa doutrinação através da religião. É exatamente isso. Esse grupo, na verdade, ele foi formado a partir de um grupo acadêmico. De carnaval, a turma do... Isso, acadêmicos do Salgueiro. Acadêmicos dos Illuminati. Exato, olha aí. Vamos controlar! Vamos controlar! Isso. Isso tem uma coisa que a Igreja Católica, nessa época 3D, era muito boa em fazer, era perseguir os inimigos. Na verdade, eles eram craques. Caraca, é verdade. Eles eram muito bons. Eu ri porque eu não sabia que você tava indo por lá, sacou? Eu fiquei surpreso, mas é verdade, E cara. os caras perseguiram com eficácia os iluminados da Baviera. É verdade. Até que os caras tiveram que se esconder. Acabou esse negócio aí, essas ideias são perigosas. Ideias então. perigosas, né? Mas por que a gente tá adiantando isso pra dizer? Porque eu queria familiarizar quem não conhece a teoria da conspiração dos Illuminati. Ah, ok. Teoria moderna. Você acha que alguém que tá assistindo nunca ouviu falar? Não, eu quero atingir quem não conhece realmente. Eu quero falar com todos, Afonso Solano. Eu não quero falar só com os nossos agentes. Entendi. Eu quero falar com os pais dos nossos agentes. Eu quero falar com as mães, com os tios, com os avós, Com todas as camadas os da advogados, sociedade. com os contadores dos nossos agentes. A verdade entendeu? não tem preconceito. Não tem preconceito. Ela quer atingir todo mundo. Então, assim, eu tenho certeza que a minha vozinha não conhece a teoria dos Illuminati, por exemplo. É? Eu gostaria que ela assistisse Então vamos esse falar programa. com ela, exatamente. Ela, eu vou pensar nela durante toda a... Então, mas é rápido, é só pra ambientar Já que é uma rápido. coisa velha, né? Segundo a lenda, o cancioneiro, né? Os Illuminati, eles são um grupo muito antigo, tá? Obviamente a gente ambientou vocês sobre os Illuminati da Baviera, mas ele é um grupo que sobreviveu a muitas perseguições ao longo do ano. E que Do ano? Foi um ao ano longo, só de ao perseguição? longo 2 anos, perdão. Ao entendi. longo 2 anos. Achei que tinha dos sido séculos. uma campanha curta. Mas talvez. Ah. Ao longo dos séculos foi perseguido e por conta disso foi se tornando cada vez mais secreto. É. E também por conta do fato de terem envolvido pessoas muito abastadas e influentes na sociedade, esse grupo, teoricamente, teria trabalhado nos bastidores do mundo, da história da humanidade, pra construir uma nova ordem mundial. Aí que vem. Tá? Nosso primeiro E que- episódio. E que esse grupo teria influenciado as revoluções do mundo, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, mesmo. assassinatos e guerras mundiais e afins, tá? Isso são os Illuminati segundo a cultura popular. Em ação. Exatamente, tá? Isso é como se eles estivessem em ação até hoje. Ok. Mas tá falando a palavra Baviera aqui, É verdade. e pode ser que as pessoas não saibam onde fica esse diabo desse lugar. Pois é, eu confesso que eu só sei por causa da cerveja Bavária, quando ela foi lançada. É verdade. E aí eu falei assim, mas Bavária? O que é Bavária? Aí eu fui pesquisar, ela é uma cerveja bávara. Aham. Né? A Bávara vem da Baviera. Baviera é uma região na Alemanha. Na Alemanha. Você tá falando da cerveja? Um dos museus mais interessantes que eu fui, e foi inusitado, foi o Museu da Cerveja, cara. Que tem em Petrópolis, talvez? Foi na Boêmia. Na sua região, na lá, Boêmia, isso. a fábrica da Boêmia. Cara, e É um assim... passeio bacana de fazer, tá? É muito bacana, vindo de uma pessoa que não bebe, galera. E aí eu fui e, tipo assim, é um baita do museu. E a história do álcool, né, da cerveja, mais especificamente, ela passa por todos os períodos históricos, porque todas as sociedades desenvolveram algum tipo de cerveja, né, os sumérios, os egípcios, pra tudo quanto é canto. Mó barato, cara. A história da cerveja é muito legal. É verdade. O efeito... Not so much. Então, Afonso, como já bem dissemos, a Ordem dos Iluminados foi uma sociedade secreta formada na Baviera, hoje que é, como dissemos, uma região da Alemanha, foi fundada por Adam Weishaupt. Weishaupt. Estamos com certeza assassinando a pronúncia. Assassinando a pronúncia. Weishaupt. Como é que escreve aqui? Weishaupt. Weishaupt. Se você fala alemão, pode nos corrigir aí. Por favor, escreva corrija. nos comentários como é que se fala. Tipo... Mas primeiro eu escrevo assim, seus idiotas, vírgula.
Eles conseguiram! Nosso mundo está salvo! Mas o cara, ele era professor de direito canônico. É isso. E filosofia prática. O que é legal que a gente não tem mais hoje em dia, mas era uma prática que não parou há poucos anos atrás. Não tem muitos anos que a filosofia prática, mas que basicamente é você aplicar os conceitos da filosofia, ensinar as pessoas a aplicar os conceitos da filosofia no dia a dia. Como, por exemplo, estoicismo, que a galera sabe que eu sou um adepto, né? Muito bem, muito bem. Entendi. Eu achei que direito canônico fosse o cara que ele soubesse as leis da continuidade das obras da cultura pop. Por exemplo, o sabre de luz tem que ser verde e azul. Aí vai lá, o Samuel Jackson fala, eu quero um roxo. O George Lucas não deveria botar um sabre roxo, porque nenhum Jedi tinha sabre roxo. Mas Samuel Jackson é legal pra caralho, convenhamos. Ele ganhou. O professor de direito canônico ia falar, isso não é canônico. Olha aí. Mas não é nada disso. Mas não, eu já gostei, vou ficar com essa, tá? Direito canônico é quem controla as sagas, as grandes sagas da cultura pop. É isso aí, a tá? integridade, a integridade das muito sagas. Out! E ele lecionava na Universidade de Ingolstadt. Ok. Ingolstadt, vamos falar como alemão? Ingolstadt. Ingolstadt. E também com ele fundou a sociedade o barão Adolf von Koenig. Adolf é um nome que caiu um pouco em uso. Caiu em desuso. Caiu em desuso. Caiu, não sei. Na Alemanha. Por quê, cara? E por que a gente tá citando o professor Westschalp e o barão Koenig? Quase que saiu um negócio Quase aí. que saiu, né? Quase que eu babei junto. Então, porque o professor, ele realmente foi o grande fundador e o barão, ele era maçom. E vocês já vão saber por que é importante dizer que o barão Koenig é um maçom. Vamos fazer um aperto de mão maçônico? Como é que é aqui assim? Acho que é assim, né? Quando eu era criança dizia que tinha um... É assim? Quem aperta assim. Mas eu não tenho. Será que eu tenho dedo suficiente? Tenho, né? Acho que sim. O importante é esse dedo aqui na meiuca aqui. É pra medir a pressão. É pra medir... Pra ver se a pessoa não tá nervosa. É... Se ela tá nervosa é que ela tá entregando os segredos da maçonaria. Um abraço para todos os maçons que estão assistindo o programa. Um abraço. Amigos do programa. Amigos do programa. A Ordem Maçônica. Então, ela foi fundada no dia... Eu falei lá na frente, falei no início do programa 74, mas deu uma canelada minha agora. Foi fundada no 1º de maio de 1976. Ah, errou por 3. 2 anos. Dois anos. Os objetivos da ordem eram se opor à superstição, ao obscurantismo, à influência religiosa sobre a vida pública, na defesa do Estado laico e aos abusos de poder do Estado, Afonso Solano. Falou como um defensor agora. Claro, porque eu sou Illuminati, não sabia. Você talvez seja um Illuminati, ou pelo menos um candidato. Não, um fortíssimo candidato. São todos. Cara, o que eles defendiam é tudo que eu acredito. Influenciador. Ó, porque depois a gente vai chegar aqui que tinha uns... Vou chegar lá, vamos guardar. Tem pré-requisitos pra entrar. Beleza. Então quer dizer que essa questão, os preceitos, né, o objetivo dos Illuminati era o que a gente comentou rapidamente no começo. Você alega que a igreja detém o poder de influência através do medo. É isso. Dos dogmas, né? Ela que traduziu os livros supostamente sagrados, ela que diz o que as pessoas devem fazer para alcançar o reino dos céus, aquela discussão que é delicada, mas necessária. É verdade. Não é? E o legal disso tudo é que todos esses pensamentos reunidos, eles têm base nos pensamentos iluministas do iluminismo, e é por isso que eles se traduziram do latim Illuminati. Os iluminados. Tá aí o nome. Na verdade, o grupo foi criado com o nome... Tinha outro nome? Então, eu vou me corrigir de novo. Eu tô aqui me corrigindo. Caramba, o tempo 3D. todo. É porque, na verdade, o nome original dos caras era Antigos e Iluminados Profetas da Baviera. Só que vamos combinar que é um nome escrotaço. É um nome mais romântico. Não, de repente a sigla AIPB. A IPB parece Associação... Não, horrível. Dos Anciões, aquela coisa... É horrível. Eu não acho horrível. É horrível. Eu acho... Cara, Antigos e Iluminados Profetas da Baviera. É arrogante porque eles estão se chamando de profetas. Mas a maioria dos profetas se diz profeta. Antigos é mentira, porque eles não eram tão antigos assim, porque todo mundo tinha ali na casa dos 30. Tá. 30 e você acha que a antiguidade vem da idade, não claro. dos preceitos. Tá, claro.
E qual é a outra mentira? Ah, não, o outro é Iluminado e Baviera, é a única coisa certa. De 4 termos de 4 termos no nome, só 2 estão certos, que é Iluminado e Baviera. O Antigo e o Profeta é bem uma porra. Não, né? Eu acho caretinha. Caretinha. É, muito, cara. Dá pra melhorar. Com certeza veio o protopublicitário do grupo e falou, e se for só os Illuminati da Baviera? Aí, tipo, Te digo mais, eles eram conhecidos no cancioneiro popular, na época, como os Iluminados, ponto. Resumiu. Aqueles que os Iluminados, ponto. Foram iluminados. Muito melhor, vamos combinar. Sim, aprovado. Como a gente está falando que os Illuminati foram pegando emprestados, como muitos grupos, né, costumam fazer, ideias de outras ordens, dos maçons eles pegaram também a questão, por exemplo, da filantropia. Sim. Né, que é uma coisa muito comum de você ajudar ao próximo, sempre sem necessitar de algo em troca imediatamente, né, que ironicamente conversa um pouco com a caridade. Né? Ainda que a caridade, alguém possa argumentar nessa nossa filosofia aqui, rápida, que ela espera uma recompensa. Não é por aí, tá? Apesar de eu discordar. Acho que a caridade real, ela não espera recompensa tal qual a filantropia. Sim. Né? Ainda que eu tô indo e voltando. Eu tô vendo. Porque você tá melhorando a sociedade. Sim. Quando você melhora uma pessoa e você imagina que essa pessoa vai contribuir para a sociedade de uma forma positiva, isso dá a volta e te beneficia também. Então não é completamente altruísta, né? É uma discussão muito mais complexa disso aqui, mas eu só queria deixar porque é uma volta interessante. Entende como é que é paradoxal? Sim. Você não pode fazer uma coisa boa, você pode até não esperar algo em troca, evidentemente, mas eu acho que isso vai voltar para você. Isso é bom. Esse teu discurso me lembrou uma certa pessoa que governou o nosso país há algum tempo atrás aí. Me lembrou um bocadinho. Quem? Que você foi, voltou. Ah, sim. Talvez eu esteja com um pouco de vento aqui na minha... Preciso estocar mais vento aqui. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Outra coisa muito forte também era a educação pela razão. Tá? Sim, claro. Porque, como extensivamente falamos, a igreja estava também muito inserida dentro do ensino. No Estado. Né? Você tira a criança da casa, do lar, onde os pais ensinam, e você coloca ela numa instituição que você tenha o controle da narrativa. E aí, segundo eles, o estudo estava se tornando, né, a forma como se estudava estava se tornando muito subjetiva, eram muitos preceitos muito mais religiosos e coisas do dia a dia do que preceitos de razão. E quando a gente fala de razão, a gente fala das ciências exatas, matemática, física, ciência em si. Sim. Né? Então eles prezavam também em promover a educação da razão. E esse grupo, Afonso Solano, ele começou com apenas 5 membros. Tá. Eu tive que contar rapidamente. 5 membros, ok. Foram esses 5 membros que criaram uma espécie de livro de regras, vamos dizer assim. Tem que ter regra. Afinal de contas, você está numa ordem. Exatamente. Porra, exatamente. Qualquer um que faz o que quiser. Muito bem. E eles criaram eles estabeleceram essas regras que orientaram a ordem deles, tá? Mas a necessidade de espalhar esses ideais, né? Olha só, cara, é muito bom. Eu e você, a gente formou uma ordem agora. Pô, muito maneira a nossa ordem. Mas se ela ficar só entre nós dois... Não é eficaz. Não é eficaz. Temos que espalhar. Então, e pra espalhar, a gente não vai poder estar em tudo quanto é canto pra ficar explicando para as pessoas. Meus amigos, eles foram abrindo inscrições, literalmente. Abriu o capital. Abriu o capital. Quem foi pra bolsa, botou o capital na bolsa. E aí, como o professor, né? Ele estava inserido dentro da faculdade, obviamente que ele foi recrutando alguns alunos. Sim, é igual, ironicamente, esquema de pirâmide. É ali que prolifera, meu irmão. O cara começa e, pô, tu quer ganhar dinheiro e tal. Não faz isso, isso é esquema de pirâmide. Pergunte-me como. Esquema de pirâmide! Obrigado, gente. Tô aqui a semana inteira, valeu! Caralho, é pirâmide. Bom, voltando aqui depois dessa maravilhosa inserção. Que isso? Só os alunos acabou não sendo suficiente. Acabaram os E aí, cara, Barão Knig. Adolf Knig.
Vamos lá falar com os teus amigos maçons lá? Ja! É que eu não sei como é que é, com certeza, em alemão, né? Ja! E aí, cara, acabou que os Illuminati se juntaram aos maçons. Não virou um grupo dentro dos maçons, mas foram, tipo assim, viraram brothers. Interesses em comum. Viraram brothers. Cara, e aí que o número aumentou consideravelmente. Sim. Como todo clube, a coisa é elitizada. E faz sentido. Claro, não vou deixar qualquer pessoa fazer parte da nossa organização, afinal de contas. Tem que ter um requisito, é igual um jogo de videogame no computador. Requisitos mínimos. Sabe quem você tá falando? Não. Porque como eles tinham objetivos muito difíceis de serem atingidos, eles precisavam de pessoas poderosas dentro do grupo, né? Exatamente. Então essas pessoas precisavam ter algum tipo de poder. Isso. And power is money. Na verdade, money is power. Exatamente. Isso, eu sou Romero Frajado. Eu não conheço. Eu sou filho do Paulinho Frajado, irmão. Bacana. Time também é money, como já dizia Super Sam. Então time é poder, então tempo é poder. Tempo é poder também. Logo, quase uma equação, né? Tipo, se dinheiro é poder e tempo é dinheiro, logo... Dinheiro é... Dinheiro é dinheiro e tempo é poder. E homem é homem! Menina! Ei, Grande Falcão! Amigo do programa! Porra, Grande Falcão! Estamos te esperando aqui. Olha aí. Tinha que ter riqueza, tá? Pra tu saber... Sou correntista do Itaú, pô! Tinha que ter uma boa reputação, porque às vezes você é rico, mas você não tem o teu nome não tá bem na praça. Você tá no SPC. A pessoa que tipo chama... Tipo Ike, né? Tá tipo Ike. Sabe quem é minha tia? Da Ruth Frajado, pô! Tia Ruth! Por exemplo, Elon Musk é um cara que tem muito dinheiro, tem muito poder, mas ele fala demais. Ele tá arrumando problema com Jorge Soros. Olha isso aí, entendeu? Aí, não, o Elon Musk chama muita atenção, entendeu? Esse tipo de pessoa polêmica é melhor não, vamos agir nas sombras, certo? E aí, consequentemente, uma família adequada, uma família que também não tenha um histórico, né? Exatamente. Sua parente, a duquesa, se banhava em sangue de criança. Tipo, não, essa não, pelo amor de Deus. Como é que é? Pega o caderninho e fala, sangue de criança? Não. Tem primo, sabe de onde é que ele é? Do Rio. De Minas. Sabe qual Minas? Gerais! E, obviamente, famílias muito religiosas também não eram consideradas. Oposto, exatamente. A não ser que você queira desconstruir, né, aqueles dogmas religiosos. Mas aí eu acho que é um outro passo. Vai trazer o cara pra dentro, a mina pra dentro. Agora liberou. Agora pode, né? Se peidou pro meu primo, né, malandro? E a parte que eu achei bacana disso, que a gênese dos grupos secretos, né, que a gente vê hoje em dia, é que todos usavam pseudônimos. É tipo a internet, é tipo Mirk, é tipo Twitter. Entendi. Sacou? Um pseudônimo e uma carinha de anime. Não era carinha de anime, mas eles tinham um símbolo. Sim. Que eles gostavam. De uma menina. É verdade. Sim. Quem 3D? Olha só. Minerva, a deusa romana da sabedoria, foi um grande espelho para eles. É, isso aí. E Minerva, um dos símbolos dela era a coruja, que, uma trivia rápida, também é o símbolo dos professores também. É isso, é sabedoria. um símbolo ligado aos professores, porque é um símbolo de sabedoria. Então, é o Ursinho Puff, pô. O professor, né? Ele não é a corujinha da... Verdade. É um símbolo na cultura pop de sabedoria, que é uma ave estoica. Já falamos de estoicismo aqui, né? E tal. A ave, na verdade, é horrorosa. Você viu ela comendo, ela devorando. Que isso, meu sonho é ter uma coruja. Não, assim, é um animal maravilhoso. Mas como todo animal, ele tem o seu lado que é politicamente incorreto. Pô, mas eu tenho você, cara, como amigo, pô. Eu sou o seu animal politicamente correto. Cara, por que eu não posso ter uma coruja? Vamos trazer uma coruja pra cá. Cara, eu teria uma coruja aqui no bunker tranquilamente. No bunker, ela de repente voa. Só deixar aqui uma parte aberta aqui. Mas a gente tá debaixo da terra. Pode botar um tubo. É isso que eu ia falar, pô, tubo. Um respirador. E se os Homens de Preto jogarem uma granadinha de gás? Pô, a gente treina Qual o nome dela? Pô. Deem a sugestão de nome para a coruja do Bunker X.
Boa. Por favor, nos escrevam comentários nos aí. comentários qual seria o nome da coruja que o 3D quer aqui pro bunker. Ó, e pra você que não sabe, você que tá escutando a gente no Spotify e não Sim. sabe, no Spotify tem comentário, hein, galera? E a gente tá recebendo bastante comentário lá. Comente no Ou Spotify então vem aqui também. no YouTube. Ou então vem no YouTube. Comenta aqui, por favor. Então beleza, prefiro. Legal. Vem aqui. Depois você volta a ouvir lá no Deezer, sei lá onde é que você ouve, mas vem aqui e coloca o nome da coruja. Quando a gente fala dos Illuminati e o símbolo de Minerva, né, e da coruja, a gente lembra de uma treta, não posso dizer contemporânea, mas isso aconteceu no final dos anos 80, que foi a descoberta do Bohemian Grove. O Bohemian Grove era um suposto encontro de políticos, intelectuais, artistas, pessoas poderosas do planeta, que a galera falava que se encontravam numa localização secreta e realizavam rituais envolvendo uma coruja de palha gigante. E ali eles... Eu acho isso incrível. E ali eles discutiam o futuro do planeta. Material de conspiração, aquela história toda do preconceito que há contra nós, conspiracionistas, até que o biruta do Alex Jones, que é um cara que de 10 coisas que ele fala, 8, 7 são maluquices, só que 2, 3 são verdade, brother. E aí o Alex Jones, que por anos falou isso, ele provou, ele foi lá com uma equipe, ele descobriu, tem no YouTube, né, o processo, como é que ele fez, e ele filmou a parada. E estavam todas as famílias relevantes, Rockefeller, né, gente da realeza britânica, e de fato eles queimavam lá a coruja, que há quem diga que é Moloch, acho que pronuncia assim, que é uma outra entidade coruja, mas se conectaria com Minerva e tal. Então depois fica a dica pra galera procurar sobre o Bohemian Grove. Não é a música do Queen, é um outro tipo de Bohemian, tá? Tanto é que os iniciados eram chamados de Minervais. Eu sou um Minerval. Não é? Na verdade, o que se sabe é que tinha o novato, o Minerval. The new guy. Hooker, né? O Hooker é outro tipo de... Rookie. Sim. Hooker é bem experiente, na verdade. O Rookie é o novato. O Rookie é o novato. Aí depois ele se graduava como Minerval. Aí sim. E depois era o Iluminado Minerval. Isso é uma confusão do cacete. Porque esses 3 títulos foram achados num documento. Mas se sabe que depois a parada escalonou pra milhões de ordens. Tudo isso que a gente tá, evidentemente, falando sobre os Illuminati são fragmentos de papéis, documentos, né, conversas, sussurros na escuridão. Porque, afinal de contas, é o grupo mais secreto, se é que ele existe. Se é que ele existe. Do you know how many letters I wrote to the president? He probably thinks I'm crazy. Como toda boa fraternidade, né? Como toda boa ordem, eles tinham o seu próprio ritual também. Sim. Eles têm uma coisa que essa galera de culto gosta, ordem secreta, são rituais. E eu acho que é importante pra você garantir a qualidade do seu quórum, a qualidade do seu grupo, da sua party de RPG. Eu acho que se todo mestre fizesse um ritual pra chamar os jogadores pra jogar a sua mesa, esse mestre seria mais feliz. Entendi. Você faz uma pré-seleção. É isso. Na verdade, a pré-seleção são aqueles preceitos que a gente falou. Riqueza, família, não sei o quê. Aqui é o teste. Né? Igual os Marines. Consegue ficar debaixo d'água gelada durante 10 horas? Não. Fica ali pra casa, cobertinho. Mas acho que o ritual é muito mais pra você... É como se fosse... A prova pra saber em que grau você entrar na escola, sabe? Quando você faz porque assim, você já passou pra entrar na escola, aí agora você tem que fazer uma prova de conhecimentos gerais pra saber qual é o teu grau de conhecimento. Então acho que o ritual, nesse caso, era mais ou menos isso. Já vamos explicar. Afinal, o 3D pode ter gente que tá interessada em fazer parte dos Illuminati. Já viu que nós dois somos aqui membros, né? Talvez, quem sabe. A minha não tá derretendo não, porque eu tô com um calor desgraçado agora. Tá com uma falha só. Só tá com uma entradinha, agora tá com mais. Tá? Sim. Mas é bom, eles gostam assim, dela mal... eu tirei o gorro, meu cabelo deve estar todo espetado também. Não, nem tá, você tá bem, você tá legal. Tá bem, que bom. Pois é. Vamos lá. Tem que ficar bonito pra galera. Aí já não sei. Bonito eu já não sei se a gente tá. Para com isso. Para! Pensa que é bonito ser feio, rapaz? Tadinho! Mas a galera pode estar querendo saber, eu tô pensando em entrar pros Illuminati, Afonso. Como era este ritual? Primeiro ponto, era a pessoa...
o recrutado, ele teria que produzir um relatório sobre todos os livros que possuía. A pessoa possuía. Que a pessoa possuía. É um inventário. Fazer um inventáriozinho do Eu que leio Dan Brown, Mary Shelley, Afonso Solano, Eduardo Spohr. É isso aí. Entendi, tá. E aí tinha que produzir isso. Acho legal porque você mede o tamanho da cultura da pessoa, você sabe quais as referências da pessoa, acho legal. O segundo ponto é escrever uma lista de seus próprios pontos fracos. Entrevista de emprego. Isso eu já acho. Hoje em dia faz essas perguntas. Então, será que a entrevista de emprego é baseada nos preceitos Illuminati? Quais são seus pontos fracos e pontos fortes? Não, eles só querem saber os pontos fracos, no caso aqui. Forte não interessa. Já acho esquisito. Porque forte se eles já avaliaram, eu acho. Já acho esquisito. Porque eles já avaliaram, porque eles sabem. Se você tá ali, já tá considerado. E os fracos, em geral, a gente esconde, né, cara? A gente esconde os nossos pontos fracos. Mas ali fracos. não pode. Você tem que revelar. As suas fraquezas. E o terceiro ponto é revelar os nomes de seus próprios inimigos. Aí é poderoso. Por quê? Por quê? Assim como, por exemplo, outra ordem aí complicada, né? Que é a Cientologia. Tem um filme novo da Cientologia pra sair. Mentira. Tem. Missão Impossível, sei lá, 9, parte 1 aí. Eu adoro. Mas é um filme da Cientologia. Mas não tem nada a ver com Cientologia, cara. Claro que tem. Você tá dizendo então que o Tom Cruise fica botando aquelas telas rápidas assim, sabe? Tipo, venha para a Cientologia e passa rápido assim. Não sei, eu não tô falando nada. Tô falando que tá saindo um filme. Tipo, igual a gente bota, né, assim, tipo... Espalha o Bunker X, né? Aquela tela rápida assim. Isso, que nem no Clube da Luta, que ele botava uma... E tal qual, a Cientologia, quanto mais segredos, quanto mais podres seus ela souber, mais ela te tem na coleira dela. Exatamente, porque quando você fica vulnerável, né, cara? Quando você expõe os seus maiores segredos, né, que são suas fraquezas e seus inimigos... Dizem que esses artistas que fazem parte da... E alguns que saíram da Cientologia e falaram isso posteriormente, é justamente isso. Eles sabiam que eu era viciada em cocaína, ou um ator que é homossexual e não quer que saibam, né? Ou que a outro ator traiu a mulher, não sei o quê. Eles sabem da porra toda, né? Os podres. E aí você faz o que eles mandarem. Então, os Illuminati querem isso. Pois é. E aí... Até uma segurança, né? Ó, se tu sair... Mas é exatamente isso. É uma relação abusiva que você cria com seus colegas de ordem, né, cara? Quase. Eu vejo como um sistema de segurança. Cara, é uma relação super saudável, na verdade. Olha, só que não. Você me conta seu segredo que eu te conto o seu. Me parece... esse detalhe... Você entendeu o que você acabou de falar, né? Bem você, né? Você me conta seu segredo que eu te conto o seu. Foi exatamente o que você falou. Você vê a nossa relação hoje. Eu sou um malandrinho, esqueceu? Mais uma trivia aqui no Bunker X, uma trivia rápida sobre os maçons. Trivia. A palavra maçom, ela deriva do francês maçon, que significa pedreiro. Os maçons... Para de rir, cara. Eu gostei muito da sua pronúncia. Maçom. Você fez... você aveludou a voz mais do que fez um sotaque. Adorei. Tá. É o que significa pedreiro. Pouquíssima gente sabe. Pouquíssima gente sabe. Porque é a valorização do trabalho manual. É isso, cara. É exatamente essa parada. E eles são uma ordem que se desenvolveu a partir de agremiações de construtores de catedrais da Idade Média. E existe até hoje. Eles mantêm o ar secreto, pois pouco se sabe do que acontece nos encontros da ordem. Tem um documentário muito bacana na Netflix sobre os maçons. É verdade. Revelando eu comecei a ver, mas não terminei. Cara, claro que eles não vão falar tudo lá dentro. Mas é muito, assim, transparente. Eles mesmo falam, a gente quer acabar com alguns preconceitos, mostrar que são só questões ritualísticas, antigas, tal, para manter a nossa... Tradição. Tradição, obrigado, 3D. Exato, a tradição, ela é necessária. Eu sou um cara que acredita na tradição. Eu também... Não como dogmático. Eu não sou tradicionalista, mas eu acho que certos rituais tradicionais são bacanas. Para lembrar de onde você veio. Eu acho bacana. Eu entendo. Eu gosto de alguns pontos da minha vida. Tipo, queimar uma coruja de palha gigante. É uma forma... Porque eu digo isso, por que eu trouxe isso? Não, mas isso eu não gosto, não. Então, mas por que eu trouxe isso? Porque às vezes a pessoa acha assim, eles estão... Poxa, mas se os Illuminati... Olha como é que é bacana essa... Se os Illuminati, a pessoa pode estar pensando, eles são justamente em prol da razão, você está fazendo você está adorando um ídolo sobrenatural, e aí que tá o pulo do gato. Não seria uma adoração. É um ritual
para justamente resgatar de onde você veio e o porquê que você está ali. É um símbolo. Tá. É complexo. Não sei se eu acompanhei, concordei, mas eu fui contigo. Pode. Ou existe uma adoração ali, realmente. Há antigos deuses que... Acho que no caso dessa galera biruta dormem nos cantos escuros da Terra. Essa galera... Eu tenho certeza que os Illuminati da Baviera não queimavam coruja. Eu tenho certeza que não queimavam coruja de palha. Isso é coisa de gente biruta moderna. Você acha que desvirtuou? Desvirtuou, fato que desvirtuou, cara. Os caras entenderam que a coruja era literal. O Deus coruja. Eles só usam o mesmo tipo de detergente, por exemplo. Minerva. Né? Isso aí é... Mas enfim, só para terminar sobre os maçons, Afonso Solano, o legal é que alguns países, mas principalmente nos Estados Unidos, ali no início do século XIX e tal, 1800 e pouquinho, começou um movimento político chamado como Partido Antimaçônico. Que isso? Que foi estabelecido com o objetivo de combater a ordem. Com fundo religioso, né? Que tem uma pegada não só religiosa, mas é muito parecido com o que mais pra frente a gente vai ver do antissemitismo. Ok. Por conta do poder que os maçons estavam começando a exercer dentro de certos países, tá? Como um grupo, como uma unidade. Sim. Tá? Ainda que a maçonaria não seja, até onde eu entendo, uma ordem judaica. Não. Tá. Onde é que os judeus... Galera, mete o judeu no meio, né? Não, mas é porque eu tô fazendo uma comparação do antissemitismo. Tipo, e qualquer tal. grupo que comece a concentrar muito poder, começa a assustar quem tá lá no poder porque quer perder. Então tá bom. Tá com medo, né? Tá com medo, né, seu covarde de merda? Tô com medo, mas eu acho que não é nem isso. Acho que o argumento é ruim mesmo, entendeu? Mas voltando aos Illuminati da Baviera, os Iluminados da Baviera, tudo que é bom dura pouco, Afonso Solano. Será? Mel dura muito. Dizem que o mel não acaba, né? Cara, o mel não apodrece, né? Não, encontraram mel em... É verdade. Catacumbas exatamente, do Egito, verdade. né? É Sarcófagos. Aí é só esperar um pouquinho que ele amolece. Então, só botar no sol. Botar no sol ele amolece. É verdade. Mas no caso aqui, realmente, o negócio durou pouco. Durou pouco porque, Afonso Solano, o olho cresceu. Igual a coruja. Bem lembrado. O olho cresceu. E os caras foram, meu irmão, se espalhando pela Europa. Saíram da Alemanha, foram pra França, Itália, Áustria, Suíça, Hungria. Enfim, o negócio foi tomando um tamanho de proporção gigantesca, tá? E dizem que em 1782, quando começou a ser perseguido pela Igreja Católica e pelo poder público da época, a ordem já contava com mais de 600 participantes. É muita carteirinha de membro. Já em 1784, quando ela realmente foi proibida por lei... Botaram a lei pra proibir? Criaram uma lei na Alemanha, ali no que era a Alemanha, na Baviera, na época. Não pode ter mais nenhum tipo seita ou ordem secreta, tá? Não podia, tá? Acabou. Nessa época, em 2 anos, de 1782 a 1784, quando essa lei foi promulgada na Baviera, o grupo passou de 600 para mais de 2.000. Caramba! Puxa! Ninguém ganha tanto seguidor assim naturalmente. Devia ser bot. Tinha alguns bots aí. Não é possível, gente. Não, rolou uma afrouxada no processo seletivo, com certeza. Boa. Rolou uma afrouxada no processo seletivo. Abriram os portões. Mas eu acho que faz sentido. Isso que eu vou falar agora não está inscrito nenhum da história, é uma opinião minha. Tá. A opinião de um dos Afonsos não obrigatoriamente representa a opinião de 2 Afonsos. Eu acho que em 1782 eles perceberam, estamos sendo perseguidos. Vai dar ruim, galera. Sim. Vai dar problema. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que espalhar a palavra. Porque quanto mais gente sabe, mais difícil é eles acabarem com a nossa ordem. Sim. É muito difícil se acabar com ideias. Homens e mulheres podem ser mortos. Como o Batman já disse. Olha mas aí, uma ideia... Mas uma ideia. É, rapaz. E quando você espalha essa ideia para milhares de pessoas... Tá. Fica muito mais difícil de você, deixar aquela coisa simplesmente desaparecer. Estamos ainda em 1784. Tá. Em 1785, o Duque Carlos Theodor, Duque da Baviera, aí sim ele foi específico, porque ele não só proibiu a criação dessas sociedades, como também disse que os Illuminati estavam proibidos de existir, assim, mas era antes era qualquer. Não era especificamente. Não era específico, era assim, grupo, tá proibido criar.
Tá. Tá? 1784. Tá proibido criar grupinho, não pode criar grupinho no Telegram. Tu tá indo com o teu grupinho aí de WhatsApp aí, ó, tu tá proibido. Tá proibido. Não pode. Aí chegou uma hora e falou assim, não, o que não pode é os Illuminati. E aí, meu irmão, ele se irritou, que é óbvio que ele era conectado direto com a Igreja Católica, ele era um duque com posses da Igreja Católica ainda. E fez essa lei. A gente falou Carl Theodor, ou Carlos Teodoro. Por isso que é considerado que a Ordem dos Illuminati acabou em 1788. Oficialmente. Porque ficou aqueles 4 aninhos de perseguição, prendendo geral. Aí teria acabado em 1788, mas a gente sabe que justamente a forma como eles sobreviveram foi, ou teria sido, você, assim como o bunker, you go underground. Exatamente. E não existe, não existe e tal. Wink, wink. Você piscou. E a prisão desses membros foi muito séria, porque tiveram pessoas de famílias abastadas, sabe? Pessoas ricas sendo presas. Claro. O próprio professor fundador, Weinsup, como é que é? Vamos ver ele. Vamos ver o professor fundador. Não, o Adolf? Não, Adolf é o Barão. O Barão. Desculpa. Esse não foi preso. O Weinsup é o fundador, lá atrás, tá? O próprio professor, ele não foi preso, mas ele foi jubilado da faculdade, foi expulso da faculdade. Viveu os últimos dele e meteu o pé, saiu correndo da Baviera, foi pro outro canto. Brasil. É possível, é o que alemão faz quando faz merda. Exatamente. Eu não entendi. Eu sim. A partir daí, o mito dos Illuminati, aí sim, ele ganhou força. Força, porque fica aquele negócio, eu ouvi falar, ouvi que tá rolando uma reunião escondida e tal. A fofoca tem poder, Afonso Solano. Exatamente, tanto que em 1797, o padre jesuíta Augustin Barruel, como é que você faz a sua pronúncia? Barruel. Eu esqueci como é. Barruel. Ele sugeriu que sociedades secretas, como a Ordem dos Illuminati, haviam liderado a Revolução Francesa. É isso. Começou a associar certas revoluções e grandes mudanças históricas, sociais, políticas, aos Illuminati, fazendo ali que nem o Justin Timberlake fazia. Eu queria frisar que esse jesuíta, esse padre jesuíta Barruel. Caraca. Olha, isso, o que acabou. Tá parecendo o AJ agora, nos tempos dark dele. Caraca, eu não tô conseguindo falar. Sabe por quê, né? Tá rolando. Cadê o chapéu? Porra, não tem o... Não, pera aí, não, esse é xixelento. Esse é xixelento. Não, esse aí foi o que se desfez. É porque eles ficam atacando e aí o negócio vai sendo... Pera aí. Bota em você tá sendo atacado aí, a fala tá começando a ficar comprometida. Tá. Vou fritar meu cérebro de novo. Só um pouquinho, daqui a pouco para o magnetismo. Esse senhor Barruel aí... Tá. Ele virou o maior caçador de Illuminatis da época, cara. Esse cara... Ele é o grande culpado, na verdade, pelos Illuminati existirem até hoje. Sim. Porque aquela coisa, cara, tipo, se você, cara, ficar falando muito de alguém lá no Twitter, você vai ficar reforçando a existência dessa pessoa pra sempre. Perfeito. E esse cara, ele garrou no 11 mil. E é 11 mil sim, porque é 13 mil em algumas cidades e outras são 11 mil. Lá em Petrópolis é 11 mil, onde a gíria foi inventada, então é 11 mil volts, sim, senhor. Garrou no 11 mil... dos Illuminati. E não largou mais. E a literatura dele, da vida dele toda, de um lifetime todo, foi baseada na existência dos Illuminati. Ele também não é o pai da antimaçonaria? E aí, cara... Porque tá todo mundo junto, exato. O primeiro presidente dos Estados Unidos, o George Washington, que tá em qual nota de dinheiro? É $1, eu acho. Se é de $1, é treta. Bem, eu não sei. Bem, é o primeiro presidente, né, o George Washington. Ele chegou a escrever uma carta no ano seguinte a desse padre Barruel, dizendo que ele acreditava na ameaça dos Illuminati, né? E que, no entanto, ela havia sido evitada graças aos esforços desse padre-herói. Nas palavras de Winston Churchill, a história me provará correto. No caso aqui... A edição me provou correto. George Washington está na nota de $1 e, somando aqui para a conspiração de que ele, na verdade, era Illuminati, estava tentando disfarçar, porra, o que tem na nota de $1, 3D? O olho que tudo vê. Mas a gente já vai falar... Caraca, tá difícil, eu tenho que botar Bota de novo o chapéu. Tá difícil. Pronto, calma. Mas a gente já vai falar sobre isso de novo. Os anos passaram. Verdade. E os Illuminati perseveraram
Eu gosto dessa palavra perseverar. É isso. Eu acho legal. No subterrâneo, agindo nas sombras e nos sussurros, né? Muitas pessoas dizem que graças, inclusive, à sua associação com a maçonaria. É isso aí. Né? É isso aí. Mas o curioso é que a gente ouve, a gente vê textos e vê cartas e livros sobre os Illuminati lá no início do século XIX, até meados do século XIX. Depois a gente só volta a ouvir falar mesmo deles no meio do século XX, quase 100 anos sem se falar nos Illuminati. O que pra eles deve ter sido bom, se eles realmente existem, porque ficaram ainda mais nas sombras. Ou fazia parte do plano, né? Ou fazia parte do plano, é verdade. We shall resurface once again. Só que o problema é o seguinte, que quando eles voltam no século XX, precisamente em 1963, eles voltam através da famosa trollada. Foi uma trollada que retornou os Illuminati à cultura pop? Por quê? O que acontece, Afonso Solano? Em 1963, um texto chamado Principia Discordia... Ok, um latinzinho aí. Exatamente. Foi publicado promovendo um sistema de crenças alternativo conhecido como discordianismo. Seja lá o que seja isso. Tem até um programa que o pessoal usa pra gravar podcast. O Discord. O Discord. O Discord que vem do discordianismo. Gostei. Aí eu perdi no argumento. O conteúdo apelava pra anarquia, o conteúdo dessa publicação, daí da Principia Discordia, ele apelava pra anarquia e desobediência civil, perpetrando informações falsas entre seus seguidores. Exatamente. E entre esses seguidores estava o escritor Robert Anton Wilson. Lá vem esses escritores. Esses malditos escritores. É um povinho que eu vou te falar um negócio. E aí, o legal da história é que alguns seguidores do discordianismo, eles enviaram cartas falsas às revistas nos Estados Unidos, afirmando que os eventos dos assassinatos do presidente dos Estados Unidos e a Segunda Guerra Mundial também haviam sido obra dos Illuminati. Eu tô achando que isso aí é obra do Cid do Não Salvo. Total seria. Total seria. É um parente do Cid. Eu acho que Sacou? O Cid quase não começou uma guerra com a Coreia do Norte? Foi maravilhoso. Na verdade, não. A Coreia do Norte adorou. O consulado norte-coreano mandou uma carta pra ele agradecendo o que ele fez. E na carta dizia, a carta finalizava. E isso apenas prova como a imprensa ocidental é imbecil. Pois é. Escreveram assim na carta... Pô, achamos muito engraçada a piada que você fez. E isso só prova que a imprensa do Ocidente é uma grande piada. E aí eu acho que aqui tem a mão de algum antepassado do Cid. Não, foi uma trollagem. Cidários. Olha aí. Entendeu? O antigo... Cidários Maurícios. Isso. Olha aí. Amigo do programa. Dito isso, teve essa trollada. As revistas publicaram isso. Só que veio esse Wilson, esse escritor aí. Wilson! Desculpe, Wilson! Posteriormente publicou um livro junto com o Robert Shea, que é um escritor que até hoje faz sucesso. O Robert Shea é mais conhecido do que o Robert Wilson. O nome do livro era The Illuminatus Trilogy. É uma trilogia. Que se tornou um sucesso e inspirou o novo gênero de ficção da conspiração hoje em dia. Eles foram os precursores do gênero teorias da conspiração. Você tem a história real e aí você tem a ficção se misturando, eu acho que beneficiando o que os Illuminati, se é que eles existem, gostariam. Assim como aquela frase famosa sobre o diabo, né? O maior feito do diabo foi fazer com que as pessoas achassem que ele não existe. Então se aplica aqui também. Lembra quando eu fiz o negócio do LP da Xuxa ao contrário? É um case, as pessoas falam disso até hoje. Como toda boa ordem, Afonso Solano, obviamente eles tinham símbolos. Símbolos. Falamos da Minerva. Exatamente. Já falamos da Minerva e da sua coruja. However... O famoso Precisamos falar sobre o olho que tudo vê. Tá aí na tela aí. Tem uma galera que gosta muito de... O que você tá fazendo aí? Tô pra botar na tela, assim. É óbvio que eles vão me trollar e vão botar aqui, assim, é óbvio, mas... Então vocês viram aí o símbolo mais famoso. A gente botou aqui pra, quem sabe, os Illuminati, eles passam pelo nosso vídeo e aí eles acham... não, são apenas dois iluminados falando. Não vamos fazer nada contra eles. Essa foi a minha intenção quando eu desenhei. Acho justo. Só pra explicar o que acontece, é um olho dentro de uma pirâmide... que simboliza o grande arquiteto do universo.
Olha só. Que observa tudo que fazemos. Então você que está nos escutando, imagine um triângulo com um olho dentro, um olhinho só dentro, no meio da pirâmide. Sendo que esse triângulo ele tem os tijolinhos. Ele tem os tijolinhos. Então é o grande arquiteto, volta a coisa da maçonaria que a gente falou. É isso. A razão, a matemática da arquitetura. É isso. O símbolo da própria pirâmide, né? Exatamente. E ele é iluminado por trás, é como se tivesse uma iluminação. O desenho tem como se ele fosse um triângulo iluminado. É um backlight iluminando. Tá? Outro símbolo muito importante que se conecta com o que a gente falou anteriormente é a pirâmide em si, porque a pirâmide ela é um símbolo separado. Tá. Na maçonaria Sim. e na ordem dos iluminados, se juntam os dois, eles se complementam, tá? Mas a pirâmide, ela aparece em vários momentos dentro da ordem dos Illuminati, principalmente nos Illuminati da Baviera. Tá. Porque foi encontrado, por exemplo, um tapete onde tinha nas 4 pontas do tapete uma pirâmide desenhada com as letras D e P dentro, que não é isso, mente suja que você tá pensando, DP. DP significa Deu próximo, ou seja, Deus está próximo em latim. Deus está próximo. Tá? E na nota de R$1 norte-americana, $1, que além de ter George Washington, que segundo nós mesmos aqui é Illuminati e maçom, tem esse símbolo da pirâmide com o olho que tudo vê, com o triangulinho em cima. E existe uma teoria de que essa pirâmide ela tem 13 escalas, ela tem 13 patamares, tá? Alguns dizem, né, na história correta, que são os 13 estados fundadores dos Estados Unidos. Outros dizem que são os 13 passos já dados para a dominação do mundo. Já estamos em 14º. E que a pirâmide está incompleta, está sendo completada ainda pelo olho que tudo vê, porque ainda faltam alguns passos. Aí entra o Von Braun. Para essa dominação. A gente falou do Von Braun. Exatamente. Você que não assistiu, você que chegou agora de paraquedas nesse programa e não assistiu o nosso primeiro programa aqui no YouTube sobre a nova ordem mundial, segundo Von Braun, que é um... É o Dan Brown, o escritor, é Von Braun. O vocalista do Van Halen, gente. Isso, não, nada a ver, cara. Caraca. Cara. O pai do foguete, é o alemão pai do foguete. Assistam lá o primeiro episódio do Bunker Chess. Os outros dois são o crânio. Esse poxa. Que inclusive uma das prendas que se pagava quando você entrava na Ordem dos Illuminati era você entrar numa sala que tinha um esqueleto, que no crânio tinha uma coroa e nas mãos do crânio era tinha um cetro e te fazia uma pergunta. Não, fazia amor não, Afonso, pelo amor de Deus. Tô sem ideia. Fazia uma pergunta. Este ser é um rei, um nobre ou um mendigo? É foda. Você tinha uma pergunta retórica pra caceta, né? Sim. Mas, tipo, você tinha que responder, então você ganhava um sorvete na cara. E por que é legal falar do crânio? Porque existe uma sociedade secreta chamada Skull and Bones. Skull, pra quem não fala inglês, é crânio. Isso. And Bones, ossos. Exatamente. Que é a sociedade que o pessoal... Ela já foi exposta. É uma fraternidade de uma dessas faculdades aí, dessas... Kappa Delta, sei lá o quê. É dessas tipo Harvard. Sim, Princeton, negócio dessas. A gente tá falando de Yale. Acho que o George Bush, ele foi da... George Bush e o outro lá. A contemporâneo? Que era ele um contra o outro, porra. Na eleição. Era o... John Kerr, não. Não, era o que fez o documentário lá, que errou tudo. É isso mesmo. É o... Porra, até não está no South Park ele, cara. John Kerr. É isso, ele mesmo. Tá bom. Eles chegaram, inclusive os dois chegaram atrasados num debate, não sei o quê, a galera zoou. Vocês são tão iguais que frequentaram a mesma faculdade, frequentaram a mesma fraternidade. Então o crânio, ele é um símbolo poderosíssimo, tal qual o fogo. Olha aí, bicho. Olha aí, tá pegando fogo, bicho. E é legal porque o Weishaupt... Olha ele aí de novo. Olha ele aí. Ele era fascinado pelo zoroatrismo, que eu acho que é uma coisa que a gente pode falar aqui um dia também sobre o zoroatrismo. Uma religião da Pérsia, exatamente. Que a Pérsia, pra quem não sabe, é hoje onde fica o Irã. Tá? Você confia em mim? O quê? Confia em mim? No mundo ideal. Grande Aladim, poxa, amigo do programa. E tem várias referências, tanto que assim,
tanto na iconografia Illuminati quanto na iconografia maçônica, tem muito vermelho, né? Tem muitos tons vermelhos. Sim, e a luz vem também com o fogo junto, exatamente. E aí eu gosto da teoria de que dizem que a Estátua da Liberdade, que foi feita por um maçom, que me falhou o nome agora, Frederic Bartholdi, presente da França, e um maçom francês fez a Estátua da Liberdade e botou a tocha por causa disso, por causa do fogo da iluminação. E tem gente que diz que a Estátua da Liberdade é o símbolo da nova ordem mundial. Eu sou uma dessas pessoas. Mas as pessoas em casa, no ônibus, na faculdade, no trabalho, agora que estão chegando ao final deste programa especial sobre os Illuminati, estão querendo saber o seguinte: qual é o objetivo final? A gente se conecta com o Van Braun. Olha aí, eu tento fazer rima pra ver se o Gabriel, é um repentista, meu primo, me bota num álbum dele. Eu tô tentando, né, eu já virei escritor, podcast, tô tentando ser rapper. Eu vou resumir o que os Illuminati querem. Por favor. Fuder o mundo. Não, pelo contrário. Deixa eu defender os iluminados aqui. Os Illuminati, eles querem trazer a razão e a filantropia. Você não prestou atenção no programa? Não, olha hoje? só. Isso, cara, você olha só. Esses da Baviera já morreram, Afonso Solano, há uns 300 anos. Você não acredita na causa ainda? Já morreram uns 300 anos. Você não ouviu falar na causa, na Revolução? Não, olha só. Isso tudo foi subvertido. É verdade. A gente estava falando hoje no nosso almoço como se subvertem conceitos que são criados com boas intenções. Se distorcer as palavras. Do nosso carpinteiro famoso. Exatamente. Se pegar as palavras do nosso carpinteiro mais famoso do mundo, que é uma pessoa boa de coração, uma pessoa que, que adotava e abraçava a todos. O jardineiro é Jesus. Pegaram as palavras dele, twistaram ela, né? Fizeram sei lá, uma salada de fruta. Imagina. Botaram num livro e disseram que foi ele que escreveu. Calma, foi ele. Eu fico puto com isso. Não, calma. As pessoas distorcem, mas o bem prevalecerá. Eu acredito que o bem prevalecerá. O bem vence o mal, apaga o temporal. É isso? Eu acredito. Eu acredito na luz. E, no caso, ironicamente, os Illuminati, eles não querem. De fato, eles querem controlar. A ideia é essa. Eles poder, querem cara. Poder. E como é que você obtém o poder? De novo, vale a pena assistir o primeiro episódio aqui do Bunker X, né? Você obtém esse poder através de o objetivo final seria um único governo. É isso. Concentração de poder. Governo central mundial. Quanto maior a concentração de poder no governo, né, a centralização, governo inchado, essa coisa vai se tornar autoritária. Historicamente, a gente vê isso acontecer. E, em tese, não é o bastante a questão de países. É uma questão mundial. Um único governo, uma única moeda. E aí a coisa fica mais fácil. Eu vou te falar que eu gosto desse conceito, mas não da forma como ele está pensado pelos Illuminati. Eu tenho certeza que se eu for lá na Europa, a lua de Júpiter... Ok. Tá? Que é onde, talvez tenha vida e tal. Se tiver vida lá, eu tenho certeza que vai ser um governo só. Não vai ser a bagunça que é aqui. Você acha um governo só de d'água? Eu acho que é um governo só. Uma Atlântida? Grande Atlântida. Será que a Atlântida migrou pra lá? Porque tem essa parada, né? A gente tem que fazer um programa sobre a Atlântida. Podem estar lá. Meu irmão. Aí o nego vai cavar, vai furar ali e vai achar o Aquaman. Menino. Faremos um programa sobre isso, em breve. Um reino, né? Sim, sobre o Aquaman? Esse nem no filme, O que eu acho legal dessa nova teoria, dessa nova realidade dos Illuminati é que além desse governo centralizado, esse poder concentrado... Absoluto, né? Também existem pessoas que dizem que eles querem fazer um wipeout, tipo um Thanos. Eles querem fazer um wipeout aqui na Terra. Uma limpeza, mas não é etnia, gente. Eles não querem fazer uma limpeza étnica, geral. Não. Eles querem, meu irmão, diminuir para... Alguns dizem que é para 500 milhões de habitantes só na Terra. Não sei de onde tiraram esse número. Alguém fez uma conta. Em algum lugar, alguém chegou nesse número. Olha, 500 mil dá pra gente administrar. Olha só, vai 10 vezes 6, tira aqui, raiz de 4. Alguém falou, 500 milhões dá pra gente administrar. Mais do que isso dá problema. E essa erradicação, né, ela seria feita através de vários tipos de manipulação. Guerras, acho que é o mais, entre aspas, fácil, né? Você instigar guerras, mas aí você está falando também de doenças. Exatamente. Você está falando de manipulação da água. De alimentos, cara. Remédios. De tornar a pessoa infértil, de tornar a população infértil, cara. Exatamente. Então a sua
pasta de dente é uma das conspirações que a galera fala. Sim. Ela tem elementos químicos que, segundo a galera, é para você ficar infértil. Os seus girinos serem lerdos. O que é isso aqui? Tivoli. Tivoli? É uma mistura de italiano com tcheco. Porque o italiano fala assim e o tcheco fala Tivoli, que é tipo um caraca. Tipo, caramba! Pois é. A dificuldade é essa. O que é falso, o que não é falso, o que é meio verdade não é? Eu acho que na verdade é tudo uma grande treta. Lembrei de uma coisa agora, Afonso Solano, antes de a gente terminar esse programa. Você falou lá atrás do Bohemian Groove. Grove. Groove é o... Aí o Bohemian Groove. Bohemian Grove. Me lembrou muito uma descrição de um outro grupo, que aí eu confesso que eu não pesquisei, eu não fui atrás pra saber se são o mesmo grupo, mas me lembrou do Bilderberg Group. The Bilderberg Group. Exatamente. O que eles fazem? Que seria um clube, que na tradução livre do inglês é o Grupo de Bilderberg, que é um grupo... Eu achei que fosse traduzir Bilderberg, não grupo. Não, porra. Tu falou como se fosse daqui na tradução. Falei, pô, o que será que é Bilderberg? Que seria um clube secreto que organiza reuniões para apenas 130 pessoas. Eu adoro números específicos, porque dão seriedade a esses dados. Para apenas 130 pessoas com glande. Não necessariamente com glande. Tem que ter glande pra entrar? Não tem. Preconceito. Não tem que ter glande. Porque o maçom tem essa parada também. Tem. Só a glande que entra. É isso. Né? Mas nesse caso é com grande influência no mundo. Tá. Especula-se que o que é decidido nessas conferências dita o futuro do resto do mundo. Esse clube tem o nome porque a primeira reunião organizada em 1954 aconteceu no hotel Bilderberg, na Holanda. Entendo. Agora eu jogo pra você, Afonso Solano, nos dias de hoje, quem participaria dessa reunião? Você acha que Beyoncé e Jay-Z estariam nessa reunião? Porra, espero que não. Porque Porque eles são acusados de serem Illuminati, não sei se você sabe disso. Se eu estou sendo controlado, eu espero que eu seja controlado por pessoas melhores. Eu quero intelectuais, 3D. Mas você tá dizendo então que a Beyoncé não é uma intelectual? Não, nem o Jay-Z, desculpa. Por que não? Porque não é. Porque as músicas dela entregam que não é. Eu acho um preconceito descabido. É só você ler. As músicas do Jay-Z. Não tô falando que são pessoas idiotas, não tô entrando nesse caminho. Eu tô falando o seguinte, existe uma diferença entre uma pessoa, um intelectual, e uma pessoa que é... Você sabe que o Juca Chaves fazia aquelas coisas sem graça que ele fazia na televisão, mas ele é um puta do intelectual, um cara inteligentíssimo. Eu não duvido, vai que a Beyoncé... Eu tenho certeza que serei cancelado amanhã. Não, já tá sendo cancelado agora. É comum, Por favor, cancele ele, não me cancele, mantenho aqui. Só quero cancelar. Tá ótimo, aguardo. Intelectual é a pessoa que produz um material que provoca o pensamento. Justo. Tá bom. Isso que eu quero dizer. Tá bom. Porra, essa defesa foi legal. Você se corrigiu bem, bem. O que você conhece dos dois não te leva a crer que eles seriam capazes. O que você conhece. Eu espero que não. A não ser que seja uma fachada. Pô, mas é disso que eu tô falando. Se for uma fachada e a Beyoncé lá fica lá... E o Jay-Z lá falando as paradas dele, não sei o quê. E na verdade eles são pessoas com o intelecto do Brainiac. Porra, aí... Parabéns. Enganaram todo mundo. Isso é Illuminati. Isso é o verdadeiro Illuminati. E você, qual celebridade você acha que faz parte ali da... Eu vou no óbvio, cara. Eu vou nos políticos, porque eu não consigo pensar... No Brasil não, pelo amor de Deus também. Não. Nenhum presidente no Brasil, não. Algum político... Talvez, Eduardo Suplicy. Você acha que ele seria... Eduardo Suplicy. Ele e o Supla também? Seria... É o pai do Supla, não é? É o pai do Supla. Não, Supla não. Eu sabia que o Eduardo Suplicy é muito bonzinho, cara. Os Illuminati hoje em dia são meio evil, né? Não, o Eduardo Suplicy não. Eu vou falar o que dizem, tá? E dizem que, o George Bush... Sim, essa família... a família eu tava Bush. falando de gente inteligente, hein? Pois é. Aí você falou, você aceita George Bush e não aceita Beyoncé. Porra, então pode entrar a Beyoncé. Tem o George Bush. Porra, é uma besta. O Obama, a galera fala que o Obama tá envolvido. O Obama é inteligente pra caramba. I am not an Illuminati. Foi boa. Seria meio assim, eu tô praticando. Quem sabe ele volta, pô. Olha aí. Né? I'm coming back. Olha aí. Let's make America great again. Ele pode falar. Ele pode falar. O Trump não pode. Não. I know because I won both of them. Trump não tá.
Com certeza não tá. Cara, o Trump dizem que é anti-Illuminati. Eu tô ligado. Tem a turma do QAnon. Ah, é! Que defende... Meu Deus! Que ele Você conseguiu trazer isso. Nossa! Trouxe o QAnon. Não, foi bom. Porque tem a galera que defende que o Trump, ele é esse canhão solto, completamente louco, laranja, porque ele tá lutando contra o establishment que os Illuminati estão tentando estabelecer. É, brother. Cada um tem... A gente, às vezes, para destruir o King Ghidorah, às vezes você precisa do Godzilla. É o que dizem, entendeu? Eu não gosto do Godzilla destruindo a cidade. Mas, se ele fosse a última força contra os Illuminati, a gente tá, ó, ferrado com o Trump. Quem mais poderia fazer parte, cara? Sabe quem mais? O ouvinte ali atrás que poderia dar um like. Se você der um like agora neste vídeo, você vira um Illuminati. Mentira, não vira não. Dá um like assim que você não vira Illuminati. Talvez seja o primeiro passo para se tornar um iluminado. Mas ninguém quer ser iluminado. Ninguém quer ser Illuminati hoje em dia. Eu quero ser o da Baviera, que era maneiro. Mas se a gente almejar entrar nos Illuminati e mudar por dentro? A gente só faz isso se a mensagem for espalhada. Então espalhe a mensagem do Bunker X como? Você vai dar o joinha, você vai clicar no sininho, aqueles clássicos, né? Você vai comentar aqui nos comentários pra dizer o que você achou, aquilo que a gente perguntou pra você. Você vai contar pros seus amigos. Pô, tem um programa novo no YouTube que é muito foda, é engraçado, é história, é ciência, é uma maluquice só. Bunker X, galera, divulga. Mostra pro pessoal lá no seu grupo de WhatsApp, conta na escola, na faculdade, no trabalho. Já chega com o capacete de alumínio e, meu irmão, faça mais amigos. É isso. Com Bunker X. Então, aí as redes sociais, Bunker X Podcast, @Bunker X Podcast, e as nossas, que estão aqui na tela, aqui, ó. Exatamente. Dorima,